Olá, vamos aqui à gravação acho que o último vídeo dessa aula. É a última parte, né, que a gente vai tratar da reconciliação em si. Tá, ok? A reconciliação ocorrida entre Esaú e Jacó. Só para a gente não se perder, vamos só uma recapitulada básica. A gente tratou da necessidade do encontro com Deus antes da reconciliação. Tá bom? Esse aqui foi o nosso último slide. Necessidade do encontro com Deus, e a gente falou que Deus faz a parte dele quando a nossa parte esgota. A nossa parte a gente precisa fazer. E Deus faz a parte dele. Aquilo que não está nas nossas mãos para fazer, é ele quem faz. Tá ok? Para isso, obviamente, a gente precisa ter uma vida com Deus, uma vida especial, uma vida de intimidade com Deus, tá ok? De buscar a Deus. A gente não pode deixar que a vida espiritual fique em segundo plano, para que Ele possa agir na nossa vida. E a gente vai entrar aqui, propriamente dito, na questão da reconciliação, tá ok? Para a gente não se perder, a gente está fazendo uma recapitulação da matéria. Bora! Então, o que acontece? Voltando ao relato, o que Jacó faz? Jacó usa um artifício, agora já não mais Jacó, agora é Israel, né? Nome mudado. Essa mudança de nome no hebraico, para os judeus em geral, ela tem um contexto de mudança de caráter, mudança de vida, como se fosse assim, agora um novo homem, beleza? Essa é a ideia da mudança de nome, apresentar um novo homem, tá ok? Uma nova pessoa. Foi assim com Sara, foi assim com Jacó, foi assim com Abraão, foi assim com vários personagens bíblicos. Tiveram seus nomes mudados por causa da mudança de caráter, da mudança de concepção, da mudança de vida. Tá ok? Vamos lá. Jacó deu um golpe no irmão, roubou a bênção que estava preparada para ele, a bênção da primogenitura, deu um cano no irmão, como a gente diz hoje. O problema foi tão grande que ele tem que fugir de casa para não ser morto pelo irmão, que ele temia pela própria vida. Ok? E aí, o que ele faz para se reconciliar com o irmão? Após ter aquele encontro com Deus, onde ele luta com o anjo ou com o próprio Deus, não se sabe ao certo, e ele tem a sua vida transformada. O que ele faz? Primeira coisa, ele toma a atitude de ir estar com o irmão, de pedir perdão. E para isso, ele lança a mão do recurso que ele tinha, do costume da época, que era apresentar presentes como sinal de arrependimento. E ele pega e manda um monte de coisas na frente, como presentes, manda servos, manda embaixadores na frente, para ir quebrando o gelo antes que ele chegue. Veja que 20 anos depois ele ainda estava com medo. Ok? Mas aí o que ele faz? Após ele mandar os presentes, como um sinal de arrependimento, como um sinal de mudança e também de reparar o dano causado, ele, ao se aproximar do irmão, o que ele faz? Ele se prostra diversas vezes, reconhecendo a superioridade do irmão.
Então ele diz, ao se abaixar, ao se inclinar, ele diz para o irmão: eu reconheço que você é superior a mim. Tá? É uma questão de hierarquia. Não é superior no sentido de ser melhor, não. É questão de hierarquia. Tá, ok? O verbo que é traduzido como aplacar, né? Lá no versículo 20, aplacarei, ele se eu não me engano, a palavra é keeper, né? A tradução dele, ele tem um sentido de cobrir, expiar, pagar o preço, alguma coisa assim, tá, ok? Só que aí ele tem um novo significado. A atitude de Jacó usa, ao ser retratado dessa forma, mostra uma outra concepção. Essa outra concepção, esse novo significado para esse verbo, para o verbo não, para a atitude dele, não é simplesmente abrandar a ira do irmão, não é simplesmente baixar a bola do irmão. Essa atitude que ele toma para aplacar, ela tem o sentido de reconhecer, literalmente reconhecer que ele transgrediu, que ele pisou na bola, e aí pedir perdão, entregar a sua própria vida em submissão e dizer o seguinte: olha, você tem todo o direito de você fazer o que for necessário, mas eu estou te pedindo perdão, eu quero vida nova daqui para frente, tá? Eu quero uma vida nova, sem mágoas do passado. Então ele toma essa iniciativa. Quem pisou na bola foi ele, e foi ele que precisou tomar a iniciativa. Ele fez tudo, de novo, tudo que estava no alcance dele para fazer. E Deus fez aquilo que não estava. O que não estava no alcance dele? Aplacar a ira do irmão, fazer com que o irmão deixasse tudo para trás. Isso só foi possível por graça divina. E aí, quando Deus entra na história, quando a gente tem uma bronca, a gente tem um problema com o nosso irmão, só quando Deus entra na história é que a gente consegue uma reconciliação completa. Sem isso, não funciona. A reconciliação pode até acontecer, mas ela é parcial. Reconciliação completa só quando Deus entra na história. A gente sabe que ali a raiva não foi dissipada só pela ação do tempo. A raiva foi dissipada porque Deus entrou no circuito. Tá? Foi Deus quem arquitetou essa reconciliação. Tá, ok? O que acontece ali? Ao invés de uma briga, de uma prestação de contas, o que acontece é uma entrega completa. Acontece um abraço, acontece um perdão. Aquele encontro é repleto de emoção, não é simplesmente, oi, tudo bem, vamos lá, aperta aqui minha mão. Não, não é só isso. Bola para frente, não. Você vê que Esaú, quando ele sabe da chegada de Jacó, ele parte para cima de Jacó, pula no pescoço dele, abraça, beija, e eles choram. São dois irmãos que não se viam há 20 anos. Sentimentos guardados que são consertados. Sentimentos que foram lavados e transformados num perdão, numa nova vida. E Esaú diz para ele: olha,
eu sei que você me deu um golpe. Quando ele rejeita os presentes, que ele diz, olha, eu tenho o suficiente para mim, eu não preciso disso. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo não pega esse presente, fica com ele, some com ele daqui. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, cara, não precisa disso. Não precisa. Eu quero você, independente do prejuízo que você me deu lá atrás, eu não estou nem aí para o prejuízo que você me deu. Eu não estou nem aí. Você fica com os teus presentes, pode fazer falta para você, eu tenho o suficiente. Isso aí para mim não quer dizer nada. E Jacó insta com ele, não, se você realmente me perdoou, pelo amor de Deus, aceita isso. Aceita isso. Acho que ele acaba até aceitando, lá na frente diz que ele acabou aceitando, mas aceitou como uma forma de dizer, tá bom, se isso é tão importante para você, eu aceito. Mas a ideia é, não precisa cobrir o prejuízo que você me deu, isso ficou no passado, eu quero é você, eu quero o meu irmão de volta. Essa é a mensagem. Tá ok? Isso só foi possível porque Deus entrou no circuito. E aí a gente chega num ponto mais crucial dessa lição. Deus é um Deus de reconciliação. Paulo cita isso lá em 2 Coríntios, versículo 18, no capítulo 5, versículo 18 de 2 Coríntios, ele diz isso, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Nós que havíamos nos afastado de Deus, Deus procura a gente e encarna-se e vem aqui como seu filho. Estamos falando em termos de trindade, né? Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo um só. Mas Deus manda seu filho para quê? Para a reconciliação, para propor uma reconciliação, o homem voltando a Deus. Tá ok? E mais do que isso, lá mais para frente, nesse mesmo versículo, né, ele diz, e nos deu o ministério, a palavra ministério quer dizer serviço, nos deu o serviço da reconciliação, de promover essa reconciliação entre aqueles que nos cercam. Tá? Nota que não estamos falando de botar pano, passar pano, como a gente diz. Não, a gente está dizendo de promover uma reconciliação. Esse foi um ministério importantíssimo do qual nós cristãos fomos incumbidos. O ministério da reconciliação, de buscar a paz. Ok? Esse foi o ministério que nos foi dado. A reconciliação, ela é um milagre. Quando há uma quebra, quando há uma mágoa, o milagre da reconciliação só Deus pode fazer. Tá ok? E o que a gente diz? O que a gente vê nesse texto? Alguém que foi transformado, rompendo com seus medos, encarando de frente para tentar a paz. Ok? E essa transformação, esse exemplo de transformação, ele nos dá esperança de que também é possível conosco. Tá ok? Agora, um perdão completo, ele só acontece quando a gente faz tudo, de novo, tudo, mais uma vez, tudo que é possível, que estiver ao nosso alcance para fazer. Tá? Tanto para reconciliar, quanto, olha o destaque aí do slide, para viver de uma forma diferente a partir daquela reconciliação. Você pede perdão, mas você volta a fazer as mesmas coisas, mostrou que você não se arrependeu. Para que a reconciliação aconteça, para que o perdão seja completo, é necessário viver uma vida diferente daquela anterior.
E a mesma coisa acontece com relação ao pecado. O perdão de Deus, ele está condicionado ao arrependimento. Tá? A Bíblia nos diz que quando Deus perdoa, joga no mar de esquecimento. Ou seja, dos nossos pecados, Deus já não se lembra mais. Agora, nós não fomos feitos iguais a Deus, nós fomos feitos semelhantes a Deus. Semelhante é parecido, não é igual. E uma das coisas que Deus nos deu foi a memória, para que a gente aprenda com os erros. Erramos, não vamos nos esquecer que erramos, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Alguém errou para conosco, a gente perdoa, mas a gente não esquece. Por que a gente não esquece? Esquecer seria amnésia. Para que a gente não sofra de novo, para que a gente aprenda a lidar com a situação. Numa outra situação semelhante, a gente já sabe como agir. Tá ok? Agora, esse fazer tudo o que é possível passa por uma busca incessante por Deus. Jacó orou, lutou com Deus. Jacó procurou a Deus antes de procurar o irmão. Não podemos nos esquecer disso. Para a gente fechar essa lição, que a gente já está extrapolando no tempo aqui, quando a gente fala de relacionamento à luz da Bíblia, olhando com base no texto bíblico, a gente tem a noção exata de que é possível. Isso nos traz esperança. É possível reconciliação, um recomeço. Por que a gente pode ver isso? Porque os personagens da Bíblia não são super-homens e mulheres maravilhas. Os personagens da Bíblia são gente como a gente. Longe, muito longe da perfeição. Essa história de Esaú e Jacó não é uma história simplesmente alguma coisa lá do século, sei lá, 15, 18 a.C. Não. Essa história de encrenca entre irmãos, entre marido e mulher, entre amigos, essa história acontece hoje, no nosso dia a dia. E Deus quer nos ajudar, Deus quer nos usar, apesar de nós mesmos. Ele quer nos ajudar a nos reconciliarmos com Ele, quer nos ajudar a nos reconciliarmos com os irmãos, com aqueles que nos cercam, e quer nos ajudar a promover a reconciliação entre aqueles que nos cercam. Apesar, Ele quer nos usar também para isso, apesar de nós mesmos, apesar da gente ser como a gente é. Ok? Relacionamentos quebrados só podem ser restaurados através do perdão. Não é possível um restauro de um relacionamento se não houver perdão. E aí a gente puxa aquele texto de Provérbios 16. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles e com seus inimigos. Ou seja, desde que você ande de forma agradável ao Senhor, o próprio Deus faz o trabalho de reconciliar você com seus irmãos, com aqueles que te cercam e também com Ele mesmo. O próprio Deus se encarrega disso. Volto a citar 2 Coríntios 5, só que agora eu não vou pegar só o 18, eu vou pegar do 18 a 20. Olha o que Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores, olha, observa, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Pedimos, pelo amor de Deus, reconcilia com Deus. Tá ok? Essa é a nossa oração. E para a gente fechar, para encerrar esse vídeo e essa aula, a pergunta que fica para você: como é que você faz para conviver de forma saudável com as diferenças? Eu não sou igual a você, você não é igual a quem está do seu lado. Temos diferenças. Como é que você faz para conviver de forma saudável? Você respeita, você quer impor a sua vontade, o seu jeito de pensar? Como é que é a sua maneira de agir? Qual a importância que você dá para o perdão na sua vida? Em relação a Deus, que importância você dá a isso? E em relação a quem está do seu lado? Você perdoa fácil? Quando você erra, você vai pedir perdão ou você fica remoendo com o orgulho aí e não consegue levantar e ir lá pedir perdão? Né? E aí fica a pergunta, fica o pensamento para você, para sua vida. Tanto a cura quanto o crescimento dependem da sua qualidade e de como reagimos diante das situações de conflito. Esaú reagiu de uma forma extremamente agressiva. O irmão Jacó reagiu de forma covarde. A raiva de Esaú a reação dele provocou a fuga do irmão. E com isso a mãe nunca mais viu o filho. Como que você reage? Tudo depende de como você reage. Ok? Pra gente fechar, só lembrando, a descrição, o material descritivo aqui, os slides, está aqui na descrição do vídeo. E é importante que você dê o seu feedback. Novamente, a gente está fazendo um teste do formato. Tem o aulão de 1 hora mais ou menos, 1 hora até 1h30. Essa última aula deu em torno de 1 hora. E tem as microaulas durante a semana. Qual dos dois formatos você prefere? Deixa a sua opinião aí nos comentários, por favor. Até semana que vem, até domingo.